Bem-vindos, então, a mais um debate, nosso segundo debate da Mostra M Audiovídeo 2020. Nossa mostra que esse ano precisou ser toda feita de forma virtual, online, com as produções dos alunos sendo feitas de casa, né? Com todas as condições que eles tinham, alguns com câmera, outros só com celular, editando no celular, editando no computador, pedindo o computador do pai, da mãe emprestado para fazer edição. Então, esse ano, a gente teve um trabalho super diferenciado e o resultado a gente viu um pouquinho antes, né? Super legal, 53 vídeos, William, foi isso? 53 vídeos dos alunos, mais o do Marcelo e mais o da Bia, 55. Exatamente, então e o 55 seu, vídeos 56. hoje. Eu também fiz vídeo esse ano, gente. Até eu entrei na onda de fazer o vídeo em casa. Marcelo Delagla, que está aqui com a gente, a deu vinheta essa videoaula maravilhosa de maquiagem. Fala, William. Não, estou falando da vinheta do Alexandre, quero dar o parabéns para o Alexandre também. Ah, né? sim. Parabéns para o Alexandre Vinheta do pela vinheta, Alexandre. que ficou muito legal, né? Ficou show de bola. Uai. Parabéns, Alexandre. Né? E parabéns para o Marcelo pela videoaula aí sobre maquiagem, que também foi show de bola. Incrível. E assim, o vídeo da vinheta do Alexandre com a arte do Thiago e da Cássia, nossos colaboradores na parte de design esse ano. Então, super agradecimento também para o Thiago Macedo e para a Cássia Moura, Cássia Moura, Cassinha Moura. Eu fico seguindo a Cássia lá no Instagram também. Super obrigado para eles, quero deixar registrado aqui, e para todo mundo que apoiou de alguma maneira, né, esse nosso evento. A gente tem várias pessoas que não aparecem diretamente aqui, mas que estão nos bastidores fazendo todo um esforço para que a gente possa realizar esse evento. Então, toda a nossa pessoal da nossa curadoria da MAP, né, o Gabriel Bortolini, a Felícia Kunholtz, a Regina Bortolini, nossa super produtora que está aí também, linda, 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 nos ajudando sempre. Ontem nos ajudou a conduzir esse debate maravilhoso. Então, daqui a pouco, se ela puder, ela entra aqui com a gente também, junto com o Marcelo. E a gente está nessa, né? Esse é um ano atípico, esse é um ano diferente. Então, esse nosso momento, todo mundo das suas casas, nesse momento, todo mundo conectado, os alunos estão entrando, saindo. A gente ontem recebeu uma escola parceira também para as exibições, o CIEP Cecília Meirelles, o curso de empreendedorismo com a professora Paula Vaz. Foi muito bem representado aqui com seus alunos, com o vídeo que eles fizeram sobre histórias reais durante a pandemia, né, que se agregou aos documentários que nós no M também produzimos esse ano. E essa nossa tarde hoje foi cheia de filmes mais intimistas, mais introspectivos, mais reflexivos, né? Hoje a gente teve uma pegada, e eu queria depois que os alunos comentassem bastante sobre isso também, esse processo de produção. Foram produções todas individuais. Hoje a gente não teve nenhuma produção coletiva. Ontem nós tínhamos, né, tanto nos documentários quanto nos vídeos criação em tempos de pandemia, nós tivemos criações coletivas, mas hoje todas as nossas criações foram individuais. Então, cada aluno, cada aluna desenvolveu a sua ideia, rascunhamos muito, escrevemos muito durante esse período letivo, fizemos algumas pré-ensaios, né, William? Até nos vídeos reflexos, nos monólogos, a gente pensou alguma coisa, porque a proposta do monólogo era criar um personagem, e esse personagem podia dialogar com qualquer pessoa, ou, inclusive, com seres inanimados. A gente viu o vídeo da Duda Moreira, da 2001, que ela conversou com o shampoo, ela conversou com a xícara, ela conversou com vários objetos inanimados ali, né? E sobre essa rotina do dia a dia dela. E essa questão da rotina, né? Os vídeos refletiram muito sobre isso. Então, eu quero deixar o microfone aberto. O William quiser conversar mais um pouquinho, falar mais um pouquinho. Marcelo, acredito que você queira comentar também bastante coisa aí com eles. E os meninos, com certeza, querem aí falar e perguntar e contar as suas experiências. Então, o microfone está aberto. Passando a palavra para quem quiser em 1, 2, 3. Gente, foi bem interessante fazer esse vídeo, né?
as oficinas sempre eram presenciais e isso é como muito mais simples, por um lado, sendo presencial, porque aí eu sempre tento que, ok, vamos refletir, que é o que vamos fazer com maquiagem? Já temos um roteiro, já temos o personagem principal, qual é a ideia desse personagem? Ah, é um cara do bem, é um cara do mal, tem que ter uma mirada sinistra, tem que ter uma mirada leve, angelical. Então, tudo isso, né, nós vemos nos filmes importantes, nas grandes produções que eles fazem. Quando uma mulher tem que ser mais malvada, ela não vai ser a loirinha com cara de bonitinha, angelical. Ela vai ter um cabelo escuro, uma maquiagem mais pesada, o olho mais carregado, a boca mais forte, né? A maquiagem já impõe essa força. Eu não quis falar tudo isso no vídeo, quis focar que todo ator, toda atriz, todo artista precisa de alguma maquiagem, porque a questão do brilho, nós sabemos que quando estão filmando, temos iluminação e tal, e se fica muito brilho no rosto, parece que a pessoa está suada. Então, todo mundo vai ter que ter alguma maquiagem. Se a pele é boa da pessoa, como falei lá no vídeo, um pó resolve. Pronto, não precisa base. Um pó em todos os homens e nas mulheres, com um pó já dá conta. Só que às vezes as mulheres querem estar mais bonitas, com certas áreas mais iluminadas. Aqui falando genérico, tá? Sem entrar na questão do personagem. Mas todo mundo quer estar bonito na câmera. E a câmera, hoje, nossas câmeras são 4K. Ou seja, é 4 vezes HD. Aí são infinidade de pixels que vão captar todos os detalhes de poros e tal. Eu nem entrei muito no vídeo na questão do primer, mas primer é necessário porque ele vai ajudar a manter essa hidratação na pele, principalmente se vamos lá filmar durante um longo tempo, e aí tem que ter aderência à maquiagem e dar um efeito natural. Nós vemos isso com as atrizes de Hollywood, que nos filmes aparecem de um jeito, e geralmente quando vão nas entregas dos Oscars, o jeito é outro. Se a produção não é boa, você vê que diz, puxa, mas no filme ela parecia mais nova, né? E quando vai no tapete vermelho, não parece tão nova. Mesmo com um vestido deslumbrante, a pele não está tão perfeitinha. Porque aí é ao vivo. Então, é isso. Isso por um lado. E por outro lado, né, a própria maquiagem que vai gerar alguma coisa nas pessoas. E aí vemos, né, um cara que é mais maléfico, por dizer de algum jeito, tem que ter, né, um olho mais fundo. Vamos a aprofundar com uma sombra, algo para deixar uma olheira, marcados alguns riscos, né? Um pouco mais, mas todo tem que ser também sutil. O desafio que eu enfrentei é que eu gravei com meu celular em Full HD, mas sem espelho grande para ver-me, né? Com luz, né? Cenital e mais um ring light, né? Que foi estreio para comprei agora para fazer esses vídeos e pronto, tinha uma mesa e não dava conta, então tinha que pausar, pegar os produtos que voltava, por isso que o vídeo não pode ser decorrido, eu tive que ir cortando, porque senão tem que ter uma bancada enorme, né, para ter tudo o que eu queria usar. E aí, bom, tem que estar higienizando, limpando, não tenho 10 espátulas diferentes, 10 placas diferentes, então ia usando, pausava, aí limpava, pronto, voltava, seguia gravando. Espera aí, que foi o que falei? Volta o vídeo. Né? Então, é bem interessante os desafios. Aí fico pensando, as blogueiras, os blogueiros, poxa, eles têm muito trabalho, né? Para não perder a continuidade, né? E eu tinha um mini roteiro, eu vou falar disso, depois vou fazer isso, depois vou falar daquilo, vou fazer isso outro. Mesmo assim, poxa, isso para algo simples, um tema livre. Imagina para... que eles fazem sempre. O trabalho que vocês fazem, né, de ter que, né, marcar além do roteiro, ok, a produção, a ver, que vem primeiro? Ou talvez a cena última vamos gravar lá no início, ou a cena do meio, porque a primeira cena do filme, né, os primeiros minutos, tem que ser impactantes. Então vamos deixar isso quando já o personagem já está bem elaborado, bem trabalhado e tal.
Então, é bem interessante a questão de ter uma guia do que uno vai fazer, né? Um roteiro do que uno vai fazer. Isso é para todo mundo, não é só para gravar um curta, um filme, né? Um longa, é para tudo. Então, foi bem interessante, um desafio bem legal, bem legal. E, em algum momento, eu deixava de olhar a câmera para poder olhar a tela, né, do celular. E eu ia olhando e falava, puxa, está um pouco escuro, né? E pensava entre mim, então vou esfumar mais, que não fique tão carregado, porque a tela do meu celular nem é tão, é grande, mas nem é tão grande. Só que eu estava olhando o tempo todo a câmera, tentava olhar a câmera o tempo todo. Mas aí, ao passar algum produto, depois tinha que olhar a tela, ver como ficava. Cada vez que eu pausava, eu ia lá, olhava a tela, né? Passava o vídeo. É todo um desafio. Achei bem interessante, né? Mas acho que o trabalho final ficou bom, né? Apesar de que podia ser melhor, claro, né? Porque ao fazer em outra pessoa, você tem um pouco mais de liberdade que fazendo em si mesmo. Mas falei, vamos dar aí um jeito de que fique bom, né? Fazendo em uno mesmo. Aqui estou vendo. Obrigado, Mariane. Obrigado, Michele. Né? Eu tentei fazer aí um pouco. Obviamente, há muitas mais coisas que uno pode usar, como quando falei, né? De alguns produtos, quando temos um orçamento melhor, podemos usar produtos mais caros, que alguns desses são tóxicos. Por exemplo, o látex é tóxico, temos que testar na pele para ver se ele não gera nenhum tipo de alergia, não só por fora de onde passei o látex, sino depois de remover o látex por baixo, certo? Porque o látex tem amônia, então, se você vai passar perto dos olhos, perto do nariz, da boca, tem que testar primeiro na pele. Não deu alergia? Pronto, vai usando, usa aos poucos. Gostou da parte do sangue? Gostou, aí dá como mais realismo. Só que viram o que aconteceu com o sangue. Eu usei 2 tipos de sangue. O sangue comum, bem vermelho. Só que na foto, como eu tinha um fundo do sofá vermelho, ficava muito vermelho fake. Que fiz? Peguei uma queimadura. É um sangue de queimadura, que é um sangue bem escuro, quase coagulado. Então eu misturei os dois, aí deu mais realismo. Mas aí eu mudei até no final do vídeo, eu fui botando diferentes luzes, uma luz mais fria, uma luz neutra, uma luz quente, né, em diferentes tons, para que vocês tenham aí a oportunidade de ver como a luz também vai mudar o que eu estou vendo, né? Vocês já sabem disso, que estão mexendo direito, né, com isso, mas é bem interessante, né? Aí eu vou procurar um fundo mais neutro para os próximos vídeos, né? Assim fica mais legal ainda, né? Mas é um trabalhinho, né? Foi a primeira vez, Marcelo, que você fez uma apresentação em vídeo, assim, do teu trabalho? Primeira vez. Eu já tinha feito uma automaquiagem social, né? Uma base, limpar, tonificar e hidratar, base, corretivo e pó e contorno, mais nada. Mas eu fiz isso com o celular, com uma mão. Então, eu me maquiava com uma mão e com a outra estava olhando a câmera o tempo todo, né? Para umas alunas, quando logo no início da pandemia, tinha um monte de alunas surtando, né? Mandando mensagem, faltava uma aula para acabar o curso, estava todo mundo desesperado. Falava, gente, olha só, essa pandemia vai ser para largo, né? Vai ser um bom tempo aí. Então, para trabalhar de casa em home office, ou quem não pode, quem tem que sair, se maqueia. Fez o curso para isso, fica bonita, né? Tira o de dentro, né? Bota essa gata para fora, né? Para sentir-se gostosa, porque quando uno muda o visual externo, internamente também vai se sentindo melhor, né? Acho que nós, que Elaine e William, né? Se nós temos que dar aula, mesmo que fiquemos com a câmera desligada, que não é o nosso caso, né? Geralmente nós ligamos as câmeras. Não podemos estar de pijama dando aula, porque chega um ponto que é todo igual. Parece que uno fica, não digo em depressão, mas uno fica um pouco triste, né? Então,
Vai dar aula? Vai, faz o mesmo ritual que você fazia antes de sair. Vai tomar banho, penteia, se arruma. Eu cheguei a dar aula de sapato, vestido, né, de calça social, sapato. Né? Aí minha esposa falou, nada de sapato dentro de casa vai manchar o chão de madeira. Então, ela comprou uma pantufla bonita, uma pantufla maravilhosa para mim, né? Mas eu dei um monte de aulas de sapato dentro de casa. Não precisava, ninguém ia ver. Eu botava até perfume para eu me sentir bem. Né? Isso que é muito importante. A maquiagem faz isso também, principalmente nas mulheres, né? Que são quem usa mais maquiagem, né? Mas é muito bom, um trabalho bem interessante. Marcelo, você está falando uma coisa super interessante, né? Que às vezes eu e o William compartilhamos aulas de roteiro e artes, né? A gente criou um horário só, até para não sobrecarregar os alunos, para ter que entrar várias vezes no Meet, até por essa questão do acesso. Então, a gente resolveu fazer as nossas aulas de roteiro e arte juntas, né? E aí, vários dias o William falava assim: Ué, já tomou banho? Porque eu chegava com o cabelo molhado, porque era isso, né? Era eu acordar aí no início, né, quando eu estava pilhada, fazendo exercício, várias vezes eu, William, vou me atrasar assim, uns segundinhos para entrar na aula, porque eu tenho que terminar de trocar de roupa, porque eu estava fazendo um exercício. Então, é aquela coisa, a gente tem que estar se sentindo bem para a gente, porque a gente está olhando a nossa imagem o tempo inteiro. A câmera está ligada, a gente está olhando a nossa imagem o tempo inteiro. A minha mesa aqui, né, o meu home office, está dentro do meu quarto. E eu tenho um espelho exatamente na direção do meu computador. Então, eu estou olhando aqui para a minha câmera, mas eu estou me vendo no espelho também. Então, eu olho para a câmera e me vejo no espelho. Eu me via no espelho. O dia que eu estava com o cabelo mal arrumado, ou que tinha olheira porque eu tinha dormido mal, estava cansado. Gente, aquele dia para mim parecia que não tinha rendido, que a minha aula não tinha sido legal, entendeu? Então, assim, essa questão da produção, da gente se sentir bem, acho que é fundamental. Acho que a maquiagem é para gente, né? A gente usa muito para as produções audiovisuais que a gente desenvolve, mas é legal. Eu nunca abandonei o batonzinho. Então, assim, batonzinho eu gosto. Às vezes eu estava de batom na aula, tá, gente? Não esse aqui, assim, tão vermelhão, mas eu sempre estava com um para, nem que seja para hidratar os lábios, né? Porque a gente fica dentro de casa e acaba que a pele não fica legal. Então, assim, é necessário. Eu me descuidei um pouco nesses últimos tempos aí de pandemia. Mas acho que até a hidratação da pele, você falou hoje, eu falei, gente, eu tenho que voltar a me cuidar com essa questão da hidratação, porque a pele precisa, a gente está em casa, mas a pele precisa, ela está sofrendo os efeitos também do tempo, da umidade, né? E uno, quando usa maquiagem, é muito fundamental fazer essa rotina de limpeza. Limpar, tonificar, hidratar antes da maquiagem. E quando vamos dormir, quando vamos tirar a maquiagem, fazer igual. Viram que no final do vídeo eu, de novo, limpei, tonifiquei, hidratei e passei até com os pincéis. Uno pode passar com a mão, mas a mão gera mais atrito. O pincel é frio, não gera calor na pele, então não irrita a pele, né? Principalmente do lado que eu fiz a cicatriz, essa grandona, né? Eu falei, vai ficar vermelhinho, então vou hidratar bem para depois acordar com minha pele boa, né? Isso é fundamental. E, como você falou, Elaine, se nós não nos vemos bem, a imagem que o espelho nos devolve não é boa, uno começa, né, a se sentir cada vez mais menor, mais vai entristecendo, digamos. Não tem que ficar, né, botar uma roupa bonita, né, uma roupa, a roupa que uno ia ir para dar aula, que uno não vai com uma camisa gasta ou de pijama. A mesma coisa para dar aula em home office. Isso é muito legal. Uma coisa que eu falo com eles, Marcelo, que eu digo para eles é o seguinte, né? Que principalmente no caso deles, quando eles estão atuando, né? Uma coisa que eu acho que é legal é algum tipo de transformação da pessoa no personagem. Então, assim, às vezes eu até falo com eles o seguinte: evitem até, quando vocês vão fazer um personagem, usar uma roupa que é sua, que você usa normalmente, porque você vai se sentir muito você mesmo, né? Uma coisa que eu acho que é legal é ele se transformar e, de repente,
os meninos, por exemplo, só de repente passar alguma maquiagem, mudar um pouquinho, né, a puxada no olho, fazer qualquer coisa, né, de maquiagem também, a gente ajuda na construção da personagem, ajuda a gente a se sentir uma outra pessoa e não nós mesmos, né? Maravilhoso. Aí vou falar duas coisas com isso que você falou, William. Uma é, olhem Johnny Depp. Johnny Depp, alguns podem não gostar dele, mas ele, em quase todos os filmes, ele está com olho delineado. E aí você fala, ué, mas por que com olho delineado? Porque ajuda, é a máscara. Ou seja, a maquiagem que usa nele é máscara. Em Piratas do Caribe, ele está muito maquiado, pero muito, né? Não é só olho, é muita coisa, não é somente base, contorno, é olho esfumado, além de delineado, tem sombra, tem blush, tem, né, bronzer, tem muitas coisas. E ele, em todos os filmes, lo vemos em Sweeney Todd, a maquiagem é mais, não sei se retrô seria o jeito, talvez, de nomear, mas uma maquiagem um pouco mais lúgubre, mais tétrica, né? Mais assim, mais sinistra. Mas ele sempre está maquiado. E a segunda coisa que eu queria falar, quando eu fazia teatro lá na Argentina, eu fiz em 2 lugares diferentes. Uma era perto do obelisco de lá, que era o Teatro San Martín, que era um teatro-escola. Aí eu fiz curso de teatro e também de máscaras e próteses de látex, que foi maravilhoso. Mas a melhor experiência eu tive quando eu fiz musical. Que eu, quando fui numa escola de teatro, me falavam, olha só, você quer fazer teatro e quer fazer canto, por que não faz musical? Porque aí você vai ter aulas de teatro, de canto e de maquiagem, e de dança. E eu falei, de dança? Mas eu não sei dançar. Eu sou muito ruim dançando. E falou, não, mas você vai aprender fazer coreografias para atuar em algum musical. Eu falei, mas eu acho que... E aí me convenceram com um argumento. O custo de um curso de teatro era 150 por mês, vamos imaginar. Classes de canto era 150 por mês. Se fazia musical, era 200. E ganhava ainda as aulas de dança. Então eu falei, é mais em conta, certo? E vou ter o treinamento, né? 3 vezes na semana tinha aulas, uma vez de canto, uma vez de teatro, e alternava maquiagem e dança, né? Foi maravilhoso. Fui o único que sobrou menino da turma, todas mulheres. Como fui o único homem que sobrou, quem pegou a professora de maquiagem para fazer uma demonstração? Eu. Meninos e meninas aí, quando a professora me maquiou, né, e eu não estava vendo, porque estava de costas para o espelho, ela ia explicando e tal, foram 2 horas, eu com o rosto, né, e ela trabalhando. Quando terminou e eu me olhei no espelho, não era eu, era outra pessoa. E isso foi maravilhoso, porque foi botar literalmente uma máscara e eu senti que podia brincar a ser quem eu quisesse. Podia ser outra pessoa. Então, isso ajudou muito mesmo na construção do personagem. Mesmo, muito, muito, muito. E ainda existe assim... E essa questão ainda existe um preconceito muito grande ainda dos garotos, né? De usar qualquer tipo de maquiagem, né? Quando a gente vai gravar, às vezes eu falo assim, passa uma maquiagem, passa um batonzinho, só para essa boca dele que tá muito escura, muito sem cor, né, e tal. Ah, que isso, professor, vou passar batom, não sei o quê. Né? Ainda tem um preconceito muito grande, né? Mas, enfim, a gente vai... Para eles que não gostam de batom, podem pegar um lápis cor de boca. Então, passam bem leve, né? Acho que eu fiz isso, né? Peguei um vermelhinho, que na realidade é um corretivo, usei o mesmo como blush e como batom. Só que depois de que eu passei, peguei um algodão, tirei o excesso. Então, a boca fica toda uniforme, fica uma boca saudável, porque era na própria cor de boca e com muito pouco pigmento. Isso é maravilhoso que você fale com eles. E meninos, por favor, aí, todos os meninos que estão na turma, você não vai ser gay por passar um batom quando vai filmar.
Você vai ser gay se você tem como objeto de desejo um outro menino. É assim de simples. Porque senão que todos os atores são gays, todos os atores, os apresentadores, todo mundo que trabalha em TV usa maquiagem. Não precisamos ser como Silvio Santos, né? Que o velho usa muita maquiagem, né? Não precisa um exagero de maquiagem, mas um pouco de base, um pouco de uma corada na boca, uma corada que fique natural, tá ótimo. Ninguém vai duvidar de sua sexualidade por isso. Vai duvidar por outro motivo, não por isso. Se você veja um garoto, aí sim vai duvidar, né? É muito boa essa dica. Eu queria que os meninos e as meninas tivessem alguma pergunta para o Marcelo. Abre o microfone, gente, quando vocês forem falar, Quer falar por alguma favor. coisa com o Marcelo? A gente está gravando. Aí vi que alguém perguntou, Michele, se pretendo criar um canal no YouTube. Olha, uma boa isso, só que não sei, porque olha que dá um trabalho. Eu fiquei gravando vídeo, esse eu não consegui fazer antes porque, bom, só para que tenham uma ideia, né? Trabalhos de escola para corrigir, um monte de coisa para fazer. Então eu fiz com muito pouco tempo, né? E depois é sentar-se a editar, né? Todos os né, cortar tudo isso, né? Aí você vai cortando, fazendo edição, né? Eu aprendi a mexer no Sony Vegas, já tenho até o Adobe, mas esse é mais difícil, não aprendi ainda, né? Mas pode ser que em algum momento eu comece aí timidamente, né, a fazer alguma incursão, mas provavelmente vou começar não com maquiagem, que demora muito mais tempo. Vou começar com alguma coisa de espanhol ou de inglês, né, que são as outras aulas que eu dou. Mas eu vou avisar aí quando comece com alguma coisinha, vou começar. Eu queria algo mais simples, ao menos no início, né, para começar, porque é um trabalhinho, né, fazer edição depois, estar 2 horas gravando para depois editar e ficar com 35 minutos, né? É isso aí. Não, e pior, né? É isso aí. Eu gravei de 6 da tarde a... Deixem botar aqui que estou com fone de ouvido, vou botar para a Regina poder participar. Pode falar. Aqui. Nós estamos aqui. Olá, tudo bom, gente? Então, Marcelo viveu pela primeira vez a experiência que vocês vivem sempre, né? Que é essa de gastar uma energia danada com o tempo de gravação para depois editar, enxugar para ficar o melhor produto. Claro que ele já sentiu na pele que mais tempo de planejamento, né, de organização do que você vai gravar, facilita e reduz o tempo de gravação, e otimiza mais o tempo de gravação e de edição. Normal, primeira vez do bebê, mas a criançada aí toda já está fera nisso, né? Já está aprendendo, né? Já sabe disso. Regina, eu vou contar a minha experiência e depois o William comenta. Eu estava surtando, né, William? Para fazer aqueles 2 minutinhos iniciais, todo mundo deve ter percebido que tem corte. Porque, assim, eu não conseguia. E detalhe, o texto fui eu que escrevi. Eu organizei tudo. Eu planejei. Eu peguei o abajur também, como o Marcelo falou. Eu ainda não tenho a highlight, mas eu peguei um abajur, joguei em cima para não dar sombra. Aí eu vi a sombra. Aí eu começava a falar. Aí eu esqueci o que eu estava falando, porque eu estava vendo sombra no vídeo. Aí parava tudo de novo. E aí, assim, as coisas caem. O celular estava numa posição... de forma que eu também conseguisse ver um pouquinho a tela para lembrar os parágrafos do texto, com o texto decorado. Mas, às vezes, um detalhe faz você se distrair e eu esquecia o resto, tudo que eu tinha escrito no parágrafo. Só que o texto era meu. Então, assim, foram por baixo umas 3 horas também, nesse dilema para construir 2 minutos de filme. Então, aí, no final das contas, eu falava para o William assim, eu não consigo mais, eu vou entrar ao vivo e vou fazer a abertura ao vivo e depois todo mundo assiste. Eu fui dormir e deixei ele quieto porque eu não ia prestar. Mas todo olha mundo só, aqui em casa me largou também aqui no quarto sozinha e falou assim, não, tu tá muito estressada. Eu passei o dia inteiro estressada.
até o momento de fazer o filme. E aí eu fico lembrando que os meninos passaram, eu falei para o William, o negócio é o seguinte, eu vou gravar o que der, tu edita. Eu tô te mandando, eu não sei, não quero nem saber de edição, porque eu não tinha nem mais coragem de pegar e tentar editar, porque eu já não sei editar direito. Aí eu falei, como é que eu vou juntar isso? Não vai dar certo. Eu vou tirar os cabelos, eu vou bater em alguém, não vai dar certo. Aí o William me salvou e a gente conseguiu fazer esses 2 minutos da abertura. Mas toda vez que a gente faz isso, né, que a gente passa por essa experiência, a gente parabeniza os nossos alunos, porque assim, são todos guerreiros, todos muito guerreiros. Porque fazer um vídeo sozinho, com toda a estrutura, da ideia, da criação, até a finalização, é uma trabalheira. Então, assim, eu só tenho a parabenizar esses meninos, porque eles são todos muito guerreiros. Deixa eu só fazer um comentário, e aí já tem pergunta no chat aí para discussão de maquiagem, que eu acho que... Isso aí. Os desafios dos professores aqui são desafios conhecidos dos meninos. Depois a gente faz terapia, calma, né? Toma uma cervejinha. Mas, enfim, falar uma coisa. O que a Elaine e o Marcelo vivenciaram, em alguma medida, não é talvez a rotina, né, na produção audiovisual, porque, em geral, a produção audiovisual é feita por equipes, né? Então, vai ter alguém dirigindo, né? Vai ter alguém que ajudou a roteirizar, mesmo que seja para uma blogueira, entendeu? Em geral, tem alguém que está ajudando a roteirizar. A blogueira vai ficando mais profissional, quanto mais, na verdade, tem uma equipe por trás que garante que a câmera não vai cair durante a gravação, que a iluminação, tem lá o iluminador, que é o fera e que vai resolver, tem alguém que vai editar depois. Então, tem um programa de alimentação, que é da Rita Lobo, não sei se vocês já viram, e que ela fez agora, nesse período de pandemia, também todas as gravações, entre aspas, a partir de um celular. Então, tem uma imagem, um enquadramento a partir de celular, embora tenha mais 2 câmeras cobrindo, para fazer contrapontos, né, e poder, na edição, dar mais riqueza na imagem. Mas é interessante, porque todo programa, quando termina, ela faz meio que um making-off dessa confusão, que mesmo para uma equipe gravar em condições de pandemia, né, ou seja, na casa da pessoa, com menos equipamento, com uma equipe menor, mais enxuta, para, na verdade, né, não ter essa coisa de muito contato entre as pessoas, é complicado. Só para chamar atenção também, que essa coisa do videomaker, o cara que pega a câmera sozinho, resolve, faz tudo, não existe exatamente assim, né? Mesmo os programas de viagem, que tem lá, entre aspas, a blogueira que está se autofilmando, tem sempre uma outra câmera acompanhando, tem sempre alguém que está fazendo que fez a produção antes dessa pessoa sair na viagem, para garantir que os personagens que vão ser entrevistados e as locações vão ser legais. Só para chamar a atenção disso, né, porque acho que assim, eles estavam falando de uma experiência que parece que então é fácil, né? A gente pega, depois que a gente passou pelo curso, a gente vai poder fazer sozinho. Esse problema que Marcelo e Elaine viveram é o problema que mesmo alguém que tem um pouco mais de experiência vai viver se tiver que fazer o vídeo do começo ao fim sozinho, né? Vocês já devem ter vivenciado um pouco essa dificuldade esse ano, eu imagino. Mas tem pergunta aí no chat para o Marcelo. Então, vamos lá. Bom, eu queria só... Lembrei de uma coisa. Há uma atriz na Argentina, uma senhora muito velha, né? Que todo mundo brinca que ela é a irmã gêmea da rainha da Inglaterra, né? Porque tem 95 anos, apresentadora de TV, e ela está ótima, e ela termina o programa dela com uma frase muito interessante. Uma mulher que, quando vai para fazer o programa de rádio, além do programa de TV, ela se arruma impecável, né? Então, quem conhece ela, sempre estão dizendo disso, né? Que ela está sempre impecável. E ela terminava o programa, agora não, por causa da pandemia, ela não está fazendo o programa, ela termina com uma frase que diz, como te ven, la vou falar em espanhol, depois la traduzo, tá? Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. E si te ven bien, te contratan. Então, isso eu acho bem legal. Realmente, se as pessoas nos veem bem,
nos tratam bem. Se nós já entramos com uma atitude, né, não muito legal, não nos vão tratar bem, porque nós não nos estamos tratando bem a nós mesmos. Então, não é só maquiagem, é a roupa, é o cabelo. Eu vou dar aula e eu não vou dar aula todo descabelado. Eu tenho cabelo comprido, eu vou arrumar, vou tomar banho, vou pentear, eu vou prender, vou fazer algo para eu me ver bem na câmera. Isso eu acho que é fundamental também, tá? Além da roupa, né? O cabelo. E no caso de, obviamente, vou filmar alguma coisa, tem que ter a pele minha boa, né? Não com esse brilho, oleosidade, né? Bom, e quem sabe, né? Não te contratam. Gente, queria responder aqui. Ficou ótimo, primeira vez, parece que já fez há anos. Foi perrengue, né? O vídeo esse, realmente, eu comecei 6 da tarde, eu queria filmar do lado de fora. Só que aqui na Barão tem muito barulho de carro. Comprei o microfone de lapela, que não se dava para ver, mas foi bem interessante. Agora, filmar do lado de fora é impossível. Quando não era ambulância, era cachorro, era moto, era carro que acelera. Então eu falei, não, vou do lado de dentro. As paredes externas são amarelas, então eu queria esse fundo animado, amarelo, bonito. Dentro é todo branco. Aí falei, bom, vamos lá. Sofá com uma corzinha, né? Um vermelhinho, né? E bem interessante isso. Demorei, né? Teve mais de 5 horas filmando. Por quê? Por causa de erro de português. Quando eu ia reproduzir a parte do vídeo, eu falava, sejam bem-vindos, em vez de bem-vindos. Então eu falei, caramba, eu estou fazendo um vídeo bonito e vou deixar um erro de português, eu sou chato. Eu falei, não. E aí eu mudei, refiz, enfim. Mas aqui Michele perguntou, assim que isso foi um dos perrengues também, não só do enquadramento, da luz, como falou Elaine, né? Não conseguia botar uma luz aqui, uma luz atrás, uma luz para não ter sombra, né? Tudo isso, fiz um monte de vídeo com microfone, sem microfone, com fone, sem fone, testando a melhor opção. Quando achei o que eu queria, falei, vamos lá. E aí comecei. Só que, bom, com erros, aí uno vai administrando e editando e tal. Aqui, Michele pergunta, Marcelo, qual a diferença da maquiagem para teatro, né? Teatro presencial? Ajudar, mas não sei a resposta. O Google não sabe a resposta. Ele quer me ajudar, mas não sabe a resposta. O Google. Deixa eu botar aqui longe. Então, qual a diferença da maquiagem para teatro presencial ou para videocinema? Bom, primeira diferença fundamental, gritante, é que presencial você vai ter, no melhor dos casos, os espectadores vão estar a, no mínimo, 2 metros de você. Você vai estar num palco que está muito mais elevado e distante. Os atores dificilmente chegam à borda do palco, por risco a cair, né? Então, eles têm uma marcação, no próprio palco há uma marcação. Você não pode passar dessa borda, né? Porque com a luz você não enxerga direito. Então, a primeira coisa é que, no melhor dos casos, se está na primeira fileira, você vai estar a 2 metros, no mínimo 2,5 metros do ator. Só que a maquiagem tem que ser mais exagerada, porque tem muita luz. E mais luz você bota, mais se perde a maquiagem, mais fraca fica a maquiagem, certo? Então, você tem que exagerar mais na maquiagem. Isso primeiro. E tem que ver, quem está na fileira 10, 20, lá atrás, tem que ver o gestual do ator, quando bota a cara que está pensando, quando bota a cara de surpresa. Então, você tem que marcar mais sobrancelha, boca, blush, né? Os contornos do rosto tem que estar um pouco mais marcantes. No cinema fazemos isso, fica meio caricata, né? E depende do tipo de gravação que vai fazer para o cinema. Ou seja, depende do tipo da câmera. Lá na Criolan, quando eu falei da Europa, estava me referindo especificamente a Criolan, que eles falam de usar álcool 90 e tal para higienizar toda a maquiagem. Todo, em pó, em creme, em lápis, em bastão, o que for, todo com álcool 90, né? Ou isopropílico, se você tem que usar logo em seguida, porque ele evapora muito mais rápido.
mas o isopropílico é muito caro, tá? É o dobro que o outro. Então, a Alco 92 está ótima. Eles falam, se você vai fazer uma filmagem com HD, você tem que faz a maquiagem, filma um trecho e logo vai assistir. Antes de começar a filmar, tem que assistir com uma TV que seja HD, que seja Ultra HD, que seja Full HD, para você ver como se vai ver em cada formato e ver também no tablet e no celular. Ou seja, não tem muito segredo. A própria câmera geralmente tem um display, mas aí você tem um tamanho menor. Você não enxerga direito aí. Tem que jogar, né, numa câmera, numa tela maior, como vai ser feito. Se é para cinema, aí tem que faz e joga para você ver. Se vai ver bem, não se vê bem, né? Tem que enxergar, né? Não tem jeito. Porque o que nós vemos reduzido não é igual que quando você amplia, né? Então, eu fiz um curso na Criolanda Argentina e eles tinham uma TV. A câmera era 4K e a TV era 4K de 55 polegadas. Então, nós íamos fazendo a maquiagem e olhando na TV se estava boa. Então, a câmera vinha e ele ia ficando, o câmera ia fazendo, né, diferentes ângulos para nós vermos na TV se estava legal. Então, não, poxa, a base ficou marcada, o delineado não sei o que e tal. E os maquiadores de lá, na Argentina, eles fizeram treinamento lá fora também, eles faziam a maquiagem sem olhar no ator, no modelo. Eles olhavam no espelho. Então, o primeiro fez a demonstração olhando no espelho. Eu falei, algo estranho aí, mas eu deixei quieto, não perguntei, deixei que rolasse um pouco mais. Aí veio a segunda maquiadora para terminar essa maquiagem e também olhava no espelho. Então, aí eu não aguantei e falei, uma pergunta, por que estão fazendo a maquiagem sem olhar a modelo? Estão maquiando a modelo, mas olhando no espelho, em vez de olhar a modelo. Falou, porque se você olha a modelo, seu olho fica cansado. Então, chega um ponto que você não vê. Quando você olha no espelho, você tem uma ideia mais aproximada de como vai ficar na TV. E isso fez sair fumaça da minha cabeça. Eu estive treinando muito com uma cabeça de boneca, maquiando sem olhar a boneca, olhando no espelho. Poxa, aí tem que reaprender a delinear, reaprender a esfumar, né, para que o traço fique bom, mas é um treino maravilhoso. Só que isso é para mega profissionais, né? Enfim, quando passe essa pandemia, vou seguir treinando com modelos, olhando no espelho, né? Porque na cabeça de treino não é tão legal, não é tão gratificante, né? Mas essa é principalmente a diferença entre maquiagem para palco, para teatro e para cinema. E a outra diferença é o tipo de maquiagem, né? Quando falamos em cinema, até celulares mais novos já não são sequer 4K. Já temos 8K. Então, é o HD elevado à oitava potência, né? Ou seja, 8 vezes HD. É muito detalhe que capta. Então, as bases não podem ser pesadas. Quase nenhum produto que você use com 4K e 8K vai ser em pó, sino que vai ser cremoso. E aí é que está aprender a usar batom é cremoso, base é cremosa, e as sombras, e o blush, e o contorno, tudo isso tem que ser cremoso. Então você vai fazer contornos, blush com batom, contornos com bases em tons mais escuros, e todo com uma leveza, todo muito sutil. Nada de alta cobertura, porque o que é alta cobertura geralmente uma camada grossa, que a câmera 4K, 8K vai captar como envelhecido. Quando a pessoa sorri, marca arrugas. Então, tem que ser muito leve. Aí é que entram bases muito fluidas, de boa cobertura, mas média cobertura.
Então, são produtos especiais, porque o pigmento sofre, digamos, uma moagem, né? Ele tem que ser processado várias vezes para ficar bem quebrado. Pensemos que o pigmento geralmente é do tamanho de um dedo, tem que ficar do tamanho de uma unha, tem que ficar hiper mega quebrado para ele ter cobertura e não pesar. Então, são produtos mais caros, certo? Essa é a outra questão de maquiagem para vídeo, cinema, filmado em HD, né? Ou em 4K, melhor falando, né? Mas é bem interessante. E já tem aqui no Brasil, tá? Tanto nacional quanto importados que se vendem aqui no Brasil e que não são preços super baratos, mas tampouco é nada inacessível, tá? Tem uma base em HD, por exemplo, da Kryolan, que é da Alemanha, custa a base, uma bisnaga de base está em torno de R$130, que alguns falam, puxa, é caro, mas com uma bisnaga dá para fazer o dobro de maquiagem, ou até mais, que com uma base comum. Sim? Então, a longo é caro adquirir um produto, mas ele tem uma duração de na realidade, 3 a quase 4 vezes mais, tá? Que uma maquiagem convencional. Então, a longo prazo, mais em conta. Mas deixo aí para que possam perguntar mais, se não me estendo muito com isso, né? A Michele tem mais uma perguntinha. Michele, faz aí, não escreve não, Michele, eu quero ouvir sua voz. Fala, Michele. Aqui, né? Oi. Eu tinha perguntado se tinha uma diferença muito grande entre a atuação na Argentina e a atuação brasileira, como que era mais ou menos isso? Olha, boa pergunta. Aí, acho que talvez o William pode me ajudar aí nessa resposta. Vou te falar. Eu não lembro agora quando eu fiz teatro, eu fiz diferentes áreas, né? Eu comecei com teatro para comédia. E lá no San Martín, no Teatro Escola San Martín, que já agora acho que até mudou de nome, eles, quando, digamos, se formavam panelinhas, né? Os que faziam teatro dramático, arte dramática, olhavam para los que fazíamos comédia e stand-up e tal, nos olhavam de cima embaixo como dizendo, isso não é teatro, né? Porque usavam os caras, que agora vou esquecer, né? Arthur, usavam diferentes, digamos... Técnicas, né? Desenvolvidas por diferentes pensadores do teatro. E eu fiz, acho que arte dramático, eu fiz 6 meses. Só que eu não gostei, não era muito minha praia, eu gostava do humor. Então, eu fui mudando, né? Mas acredito que aqui também tem, igual que lá, quem faz teatro mais sério, né? Mais dramático, quem vai mais para o lado da comédia, quem vai mais para o lado de stand-up, né? Que talvez, em stand-up, você tem que ter rapidez. Aí não importa tanto a técnica, talvez. O que importa é a resposta rápida e fora da caixinha. Então, tem técnica também, mas não as técnicas de teatro clássico. Enfim, são diferentes. E acredito que aqui tem artistas maravilhosos, né? Aqui, lá na Argentina também, em Estados Unidos, em Europa. Quem se dedica a estudar teatro, eu acho que em algum momento vai pegar os autores mais renomados, mais importantes para aprofundar, né? E maquiagem, acho que também o ator que se precie pode não fazer sua maquiagem, porque é top, é de primeira linha, mas tem que ter um conhecimento mínimo para ele ver se a maquiadora ou o maquiador, o trabalho que fez, puxa, está legal, não está legal, né? Sabemos que lá fora, por exemplo, o departamento de maquiagem está dividido em 50 departamentos, né? Subdepartamentos. Quem faz costeleta não é o mesmo que vai fazer delineado. Quem faz
base não vai ser bigode postiço. Quem faz a prótese se dedica só a pequenas próteses. Quem faz máscaras, só a máscaras. Se especializam. Nós, Brasil, Argentina, países periféricos, digamos, maquiadora faz de todo. Mas quando vamos a lugares tops, né? Tops me refiro a que tem orçamentos orbitantes, eles têm pessoal mais especializado. E acredito que com teatro, na área da atuação é exatamente igual. Na Argentina há muita cultura de teatro. Então, tem muitos atores, atrizes que trabalham em TV que eles saem do teatro, certo? No teatro você tem 2 horas no máximo para mostrar de onde vem esse personagem, aonde vai, e toda a construção do personagem você tem pouco tempo. Diferente de uma novela, né, que vai ser ao longo de 6 meses, né, para a construção desse personagem. No teatro tem peças que os ensaios são, às vezes, 1 ano de ensaio, para após 1 ano poder estrear. Né? Mas acho que aqui é igual, né? E nesse sentido, né? Uma peça de teatro tem no mínimo de 3 a 6 meses de ensaio, no mínimo, para que o ator, a atriz fique bem posicionado, né? Com esse personagem. Eu falo um pouco para eles também, né, Marcelo? É um pouco disso que você falou sobre a questão da maquiagem em relação à questão da atuação. Muitos alunos nossos, né, falam assim, professor, eu não gosto de atuar. Mas é uma coisa interessante que eu coloco sempre para eles é o seguinte, mesmo que ele seja um diretor de cinema amanhã, ou um assistente de direção, esteja nessa área, é interessante ele saber a dificuldade que é estar na frente da câmera, a dificuldade que é atuar, para ele poder orientar também. Né? E é isso que você falou até da própria maquiagem, né? Às vezes, se você tem uma noção de maquiagem, você tem como saber se quem está ali fazendo, né, se está dentro de uma linha adequada ou não. Isso. Né? E para a Michele, respondendo a Michele, eu acredito que na Argentina, e como aqui no Brasil, existem várias escolas de teatro. Né? Então, tem escolas que trabalham com determinadas técnicas, tem escolas que trabalham com outras técnicas, né? Então tem essa que o Marcelo falou, do Arthur, tem Stanislavski, tem Grotowski, tem Boal, né? Aqui no Brasil tem muita gente trabalhando com várias linhas, né, dentro do teatro. E na Argentina eu acredito que é a mesma coisa, né? Isso. Tem muitas escolas diferentes, de várias técnicas diferentes. E todas são legais. Ou seja, cada uma tem uma proposta diferente e o ideal, tanto aqui quanto lá, você entra porque não tem como, vou pesquisar no Wikipedia para ver quem é esse cara, né, Arthur, e quem é Stanislavski. Não, tem que fazer, tá? Tem que se enfia aí, vai lá. Se não gostou, depois de 3 meses, sai. Mas tem que estar um tempo, no mínimo, para você ver, experimentar. Cada escola vai acrescentar algo para você. Quando eu fiz musical, que eu achava que não ia conseguir, que dançando não ia dar, foi maravilhoso. Eu tinha uma dificuldade de um pouco de certa timidez frente ao público, falar com gente, né? E depois que eu fiz essas aulas, eu falo até pelos cotovelos, com quem for. Não tenho dificuldade de falar. Mas antes eu tinha dificuldade de falar. Eu ficava, puxa, o que vão pensar de mim? Mas eu vou falar e se eu errei? E agora eu rio. Se eu erro, eu rio. Eu fico estressado quando estou filmando, tá? Porque tem que ficar perfeito. Mas sabem que nas aulas, nos encontros, nas oficinas, nas aulas que eu dou, palestras que eu já fiz e tal, se eu errei, se eu falo, ui, gente, desculpa, não podia falar palavrão. Desculpa, falei porra sem querer. Pronto, já está. Então, normatizei algo que, em outro momento, eu ficava vermelho como um tomate. Eu ficava, ai, meu Deus, não sabia o que fazer com as mãos. Agora, não, eu super... E isso foi graças às aulas de teatro, né? Então, acho que é muito bom, se vocês puderem fazer, acho que isso é para a vida, tá?
Eu queria fazer uma perguntinha para os meninos, né, e para as meninas aí. O Marcelo falou que teve que fazer várias vezes, gravou horas e horas para editar e montar o vídeo dele. A Elaine ficou mais ou menos umas 18 horas para fazer aqueles 2 minutos que ela fez. E vocês? Como é que foi esse processo de produção desses videoreflexos e dos monólogos? Como é que foi a produção? Porque uma coisa assim, a gente percebe em muitos, né, de vocês, às vezes, que a gente imagina que vocês tenham realmente refeito várias vezes, gravado várias vezes. Outros, eu acredito até que fizeram uma vez, duas e já finalizaram dessa maneira, né? Como é que foi esses processos aí? Fala aí. Isso é para vocês verem o quanto é difícil, porque a gente também, eu regravei várias vezes, principalmente em casa, né? Porque mesmo eu falando que eu ia fazer uma gravação, que não podia ter barulho, todo mundo cagou. Eles abriam a geladeira, andavam, fechavam porta. Foi um saco gravar. Quando A não gente cachorro sabe que é latindo. difícil. E quando a gente vai gravar filme também, né, isso acontece direto, né? Eu gravei já algumas vezes aí na casa da Regina, onde o Marcelo está ali agora, né? E ali na frente, nessa rua da frente, eu não sei se tem um quebra-mola que tem aí perto, mas a gente pega carro freando, caminhão, motocicleta, né, Marcelo? Pega muito ruído da rua aí. Direito. Né? Direito. Isso, mas carro caindo também no rio aqui na frente, porque tem uma curva, né? Eu estou perto de uma CrossFit, a CrossFit também decidiu, eu falei, domingo vou gravar. Domingo eles estiveram até 9:30 da noite com a música. Eu falei, não dá para gravar. Fica com música de fundo, né? E com copyright. Então é isso, é doideira, né? Mas, Juan, essas experiências são interessantes porque essas coisas ficam para o resto da sua vida. Daqui a 20 anos você vai mostrar aí para os teus netos esse filme e você vai lembrar desses detalhes aí. Talvez vire carrancudo e fale, cala a boca aí que eu vou filmar. Vou gravar. Fora quando tem uma maquita, né? A Mariane está comentando aqui, a questão das obras também é bem complicada, né? A Mariane está comentando aqui que pelo menos 20 vezes que ela gravou cada um, que salvou. Michele falando que gravou de madrugada. Maria Luísa reclamando de como é para fazer a narração. É tenso, né, gente? É tenso. É todo um processo. E quanto mais a gente se prepara, mais a gente parece que na hora que vai ligar a câmera vai ser rapidinho, vai dar tudo certo. Então, assim, eu passei algumas horas escrevendo texto. Aí, assim, o William falou, não vai falar demais, faz um texto sucinto. Falei, beleza, né? Porque a Elaine fala demais. Então, faz um texto sucinto. Fiz algumas versões para chegar na versão que eu queria gravar. Aí decora o texto, aí você passa mais um tempo decorando o texto, olhando para o espelho e decorando o texto. E aí você escolhe as palavras, né, para poder ter uma fluidez. Só que assim, né, você liga a câmera, aí você vê que tem sombra. Aí você liga uma luz, você coloca um abajur, uma coisa para tentar tirar aquela sombra. Aí melhorou de um lado, mas do outro não ficou legal. Aí você muda a mesa de posição, porque eu estava com uma mesa na minha frente. A minha sorte é que a minha mesa é pequena e ela se movimenta. Aí eu movimentei a mesa de posição para tentar. Aí você coloca num lugar do cenário, aí aparece um pedaço da janela. Aí você fecha a cortina. Mas aí você fechou a cortina, apareceu alguma coisa que não era para aparecer. Aí, assim, isso, o tempo vai passando, o tempo vai passando. Aí, na hora que eu comecei a gravar, a minha vizinha, a mesma coisa, colocou uma música alta. Cachorro latindo é a música alta. Eu falei, ferrou, hoje eu não faço. Não vai ser hoje. E eu tinha falado para o William ficava assim, já gravou teu vídeo? Eu falei, William, não consegui. Ontem aconteceu não sei o quê. Hoje... Aí, na sexta-feira, né? William, é hoje. Hoje eu vou gravar, seja da maneira que for. Aí baixa sorte, o vidro da janela. E a sua baixa sorte... o vidro da janela para tentar pegar o...
a tua sorte foi porque eu não estava aí contigo, porque senão, em vez de tu levar 18 horas, tu ia levar 26, que eu ia mandar tu repetir mais umas 30 vezes. Mas é mais fácil, assim, uma coisa que eu senti muito nesse processo é que quando a gente grava com mais pessoas, e a experiência da gente gravar lá na escola, né? Quando a gente grava com mais pessoas, por mais que a gente tenha que fazer e repetir várias vezes, é mais simples porque eu não tenho que me preocupar com a iluminação, eu não tenho que me preocupar com o enquadramento, porque tem alguém que está cuidando dessa iluminação, tem alguém que está cuidando desse enquadramento, tem alguém que está cuidando do meu áudio. Então, tinha horas que eu me afastava demais do celular, né, até para poder fazer um enquadramento melhor, e aí eu percebi que o áudio não estava ficando legal, que o áudio abaixava. E aí eu estava começando a ter diferença de áudio. Eu falei, não, eu não posso ter diferença de áudio. Então, até você encontrar o lugar certo, né? Fazer enquadramento bonitinho, não deixar vazar nada, porque eu não ia poder cortar a imagem. É diferente da foto que a gente edita, né? No vídeo, é muito mais complicado você cortar pedacinho de vídeo. Então, até você achar tudo, todos os pontos, ok, ali tá tudo bonitinho, aí eu começava a ficar nervosa, começava a transpirar, Marcelo. E aí eu tinha passado rímel embaixo, e aí começou a querer escorrer rímel. Aí eu falei, não vai dar certo. Eu limpei, aí tive que refazer a parte de baixo. Aí eu falei, vou colocar o óculos. Porque as primeiras versões eu gravei sem óculos. Eu falei, vou colocar o óculos, vai disfarçar alguma coisa. Né? Vou fazer alguma simulação aqui. E, gente, isso que foi a tarde inteira, foi entrando à noite, e a coisa não fluía, e aí a agonia vai dando, e você tem outras coisas para fazer, e aquilo vai... Assim, eu não sei, assim, a Diel pode contar para a gente que ela gravou aula, né, Diel? Você, no início, nas primeiras semanas, você gravou algumas aulas. Foi assim, ou tu foi de primeira, colocou, falou, é aula, vai sair... E foi. Como é que foi isso também? Não, assim, o início, né, errava, sei lá, nos primeiros 5 minutos eu voltava, porque às vezes era 40, 50 minutos. Então, quando eu errava no início, eu voltava. E aí voltei 3, 4 vezes. Mas aí, errando mais lá para frente, aí ficou com erro mesmo. E fora que, assim, eu tenho cachorro aqui. Aí teve um dia que já devia ter uns 20 minutos de aula, e aí passou o carro do gás. Os cachorros fizeram... Aí aquele dia eu tive que parar. Só que eu não recomecei. Aí eu parei a gravação, aí no outro dia e voltou. Problema aqui em casa, e aí vou continuar daqui, não vou voltar, não, e foi. Mas isso é um inferno, é o que vocês estão falando. E aí vem a minha mãe é uma pessoa, ela é muito simpática, minha mãe, né? Aí, assim, às vezes eu gravando, aí ela ficava parada aqui, assim, na frente do computador, e eu olhando para a câmera, não sei o que, aí chegava um ponto que eu falava, mãe, o que é? Aí parava a gravação para depois ter que gravar de novo, enfim. Foi perrengue, é o que vocês estão falando mesmo, entendeu? É um perrengue eterno, né? Assim, é uma loucura. E gravava com os garotos, né? Que eu fiz alguns filmes aí com os meninos também. Esse negócio de voltar. Aí, Rodrigo, tá aí hoje? Cadê? Porque o celular do Rodrigo... O Thiago tá aqui, o Thiago tá aí. É um espetáculo. E aí tem que voltar tudo de novo, e às vezes você não é o clima, né? Porque naquela hora você desceu daquele jeito e foi. Aí depois já não é o clima também, entendeu? É muito ruim. Não, mas aconteceu isso. Realmente foi muito Aconteceu muito isso. Aconteceu muito isso fazendo o vídeo, porque assim, às vezes você está super concentrado com o texto decorado, aí, cara, teve uma hora que foi terrível. Eu precisei pedir ajuda, porque eu estava com tudo, eu estava com uma gambiarra na minha frente, assim. E aí eu tinha conseguido posicionar o celular numa posição, um monte de livro empilhado, o celular estava numa posição no suporte, super direitinho. Eu falei, é agora. Cara, do nada, a minha luminária caiu. Só que ela caiu e ela derrubou o celular. O meu computador está arranhado atrás, na base. Acabei de comprar
prata clarinho, tá com arranhão, porque a haste de madeira do abajur bateu no computador, saiu derrubando tudo. Gente, vocês não têm ideia. Acabou minha concentração. Ali acabou a minha concentração. Eu precisei ficar uma meia hora longe de tudo. Aí voltei e falei, agora eu tenho que decorar o texto de novo, porque eu já não lembrava mais nada que eu tinha para falar. O Fred Aí quer falar decorei o texto de novo e voltei. É o que eu tô contando, né? Fred, fala aí, que eu falo demais. Bom dia não, né? Boa noite a todos. Pode ser dia também, né? Bom dia a todos, não é isso? Marcelo, prazerzaço estar aqui contigo de novo, né? Também estou adorando te ver, Marcelo. É o quê? Isso. Adorando ver o Marcelo também. Não, e adorei a explicação da diferença da maquiagem. Eu jamais imaginar isso, o quanto eu aprendo nesse curso. Né? É bom que os alunos também, eles têm essa noção de que o professor, de novo, né? Eu sou repetitivo, mas vou continuar batendo na mesma tecla. Eterno pesquisador, a gente nunca sabe nada, né? Na verdade. Achei sensacional a tua diferenciação aí para o teatro, no cinema. Assim, jamais imaginar isso. E a gente, quando olha o filme pronto, a gente não tem noção do que é por trás. Eu acho um barato saber isso tudo, né? Porque aí a gente valoriza mais ainda, né? Não só a produção, as grandes produções, as produções desses meninos que no final do ano ficam o quê? Fantásticas, né? Então, mais uma vez, reiterando, né, o meu agradecimento por fazer parte desse grupo, mas eu fui provocado pela Mariane, não foi isso, Mariane? Como é que era dar aula para vocês aqui ao vivo? Eu, diferente da Diel, jamais gostei de gravar nada. O William sabe disso e a Elaine idem. Eu fujo sempre das gravações, nunca gravei nada no M, não vou gravar. Então, eu prefiro ao vivo. Então, eu sempre marcava com eles ao vivo. Agora, qual é o grande desafio que foi para eu poder dar as minhas aulas? Tá sentado nessa cadeira. Esse, Mariana, é o maior desafio que eu tive esse ano, né? Quem já me conhece aí, a maioria aqui dos terceiros, né? Eu não paro nem quando eles não estão explicando, né? Eu me movimento o tempo todo. Então, eu tive que fazer um exercício, né? Tive que me disciplinar para ficar sentado aqui na cadeira. É isso, né? Porque o gesto vai, né? É isso. Agora, sentado aqui, esse foi o meu maior desafio. Por isso que eu procurei logo viva o Google Meet, porque é isso, né? Porque eu vinha para cá, montava lá todo o meu material e eu gosto dessa coisa aqui. Agora, o outro desafio é olhar essas letras e não olhar para as pessoas. Isso é outro, né? Foi um outro desafio gigantesco que poucos abriam as câmeras. E aí, às vezes, você está falando, porque na sala tu sabe, né? Que o moleque está mexendo no celular, o outro está implicando com o outro, um está dormindo, o outro está olhando para a janela e tal. Aqui não. Então, é meio que você falar quase que para o nada. A gente sabe que não é para o nada, né? Mas aí você não tem... a não ser que eu perguntasse ou alguém, né, levantasse, né? Fred e tal, me interrompesse. Então, porque quando eu apresentava os slides lá, eu não vejo ninguém, na verdade, né? Então, essa dificuldade, primeiro de estar sentado aqui, né? Tô doido para isso acabar, porque eu quero me movimentar, né? Eu gosto de dar aula nesse jeito. E segundo, que é essa questão da interação. No início, acho que ela era bem complicada, né? Porque eu olhar letrinhas e depois eles começaram a colocar essas fotinhas, né, graciosas aí para a gente. Mas no início, realmente, foi muito tenso, né? Nesse sentido. Eu acho, Fred, que o que você falou agora é a grande diferença entre o teatro e a televisão, o cinema. Né? Você, na sala de aula, é teatro, você se movimenta, se expressa, né? E aí você tem que ficar contido. Porque se o teu gesto aumentar, que se você botar o teu braço um pouquinho mais, ele já saiu do enquadramento. Exatamente, né? É isso aí. E assim, eu não consigo, quando eu estou dando aula para eles, né, William, quando eu abro lá o slide, né? Eu não consigo nem me ver, nem os meus gestos eu consigo ver. Então, assim, tem que explicar. Aí, às vezes, eles pediam para gravar as aulas. Depois eu ia ver a gravação da aula e falava assim, caraca, eu não imaginava que eu estou explicando dessa maneira mesmo. É muito estranho, né? É muito... Fora, mais uma coisa que eu não sei se aconteceu com vocês, quando a gente compartilha e que a gente não vê, né, o aluno do outro lado, ou não vê porque pelo menos a gente tem aquele demonstrativo da frequência, do som, e aí a gente vê pelo menos se o cara está se mexendo, né, porque qualquer ruído ele acusa ali. E aí, quando a gente compartilha a tela, você não vê isso, não sei se já chegou a acontecer com vocês, mas comigo aconteceu, da internet cair, eu não percebi e você continua dando aula e nada, por nada. E aí teve um momento que eu falei, gente, vocês entenderam? E aí ficou aquele silêncio. Eu falei, gente, pô,
poxa, responde aí, eu preciso de um retorno de vocês. E, na verdade, eu já tinha caído há 5 minutos atrás. Isso acontecia direto, Fred e Cíntia, isso acontecia direto, porque eu dou aula junto com a Elaine, né? E às vezes a Elaine falando, de repente ela caía. E aí ficava todo mundo esperando. E aí, 10 minutos depois voltava ela, vocês entenderam? Ontem mesmo. Nada que ela falou. Eu ia falando. Não percebe que caiu. Isso tá falando. Ontem mesmo, eu dando a última aula aí para os terceiros anos, né? A Mariane chegou uma hora e falou assim: Fred, travou tudo, volta aí, parou em tal ponto. Quer dizer, aí você fica assim, você vai falando, é muito louco isso, né? Mas é a maneira que a gente encontrou para poder o quê? Ter esse contato mesmo que seja virtual, né? Sim. Então, assim, eu não conseguiria, sinceramente, se não tivesse o Google Meet, eu não conseguiria talvez gravar. Quer dizer, ia ter que fazer de alguma maneira. Mas gravar as aulas para mim e só colocar lá, não. Eu preciso desse contato, nem que seja, né? Virtual, mas eu ao vivo falando. Essa coisa de gravar comigo. Eu tô ouvindo vocês falar, tiro o chapéu para vocês. Acho que, né, se botar para eu tô sempre me esquivando. Não posso, não, eu dou aula em outro lugar. Não, eu não sei decorar, eu vou ficar nervoso na hora. O William, então, já pensou, né? Tá no set de filmagem com o William, eu não vou conseguir falar né? Olha, gente, me dá dor, porque aí o William fica olhando para você assim, e aí, assim, eu sou uma que eu decoro, mas eu coloco os cacos na hora, ou então, assim, eu sei qual é o contexto por fazer os roteiros com os meninos, né, por orientar os roteiros, aí quando eles me pedem para fazer alguma personagem, porque eles não conseguiram ninguém para interpretar, e professora, faz aí pra gente. E aí, assim, tem quantas gravações que eu fui chamada na última hora. Aí, tá bom, gente, faça. E assim, eu conheço a história, mas nem sempre eu tô com aquele texto decorado. Aí tu dá aquela olhada no roteiro e tu vai pelo contexto, né? O diálogo vai seguindo, muitas vezes, pelo contexto aí. Então, a Diel falou aí da dificuldade dela de gravar, mas ela é uma super atriz do Emmy, ela já... Eu sei, Diel manda muito. Charmosa com esse cabelo assim. Caroline e depois a Cafetina, né? Eu detesto gravar. Eu não gosto de tirar foto, gente, que dirá gravar. Mas ela faz muito charmosa, bem. Cíntia, com esse cabelo aí, você ficou muito charmosa. Gostei. Não tá linda? Tá super linda. E atua super bem, Marcelo, ela sempre. Fred, você sabe que eu fiz, o Colégio Pedro II do Rio fez um curso de videoaulas e tal, que foi logo no início do ano, né? E acho que foi antes da pandemia. Na realidade, eu me inscrevi em novembro do ano passado e o curso ia acontecer em fevereiro. Aconteceu em fevereiro. Eu fiz todo o curso. Eles mostravam os programas de edição gratuitos e tal, né? E o Sony Vegas, que era o único pago, mas eles fizeram todo com os programas gratuitos para não poder falar. Gente, para fazer o trabalho final do curso, que eram 2 meses, uma coisa assim, o enquadramento não era um close aqui, era meio corpo. Eu não conseguia, porque eu me mexia e eu estava falando e de golpe... Então eu tive que aprender a me conter, puxa, mas ficar também natural. Também esteve dias para gravar uma apresentação de 12 minutos, esteve 3, 4 dias. Poxa, essa foi a única experiência prévia, digamos, a esse vídeo de agora, né? Que eu às vezes esqueço e eu faço um movimento rápido, não pode na câmera, no teatro pode. Na câmera você tem que, né? Todo movimento é mais contido, natural, pero mais devagar, mais leve, né? E Marcelo, você falando isso, hoje eu estava vendo um episódio da The Crown, que eu gosto dessa série, e aí tem uma cena, maravilhosa. Tem uma cena que a Diana, estão ensinando ela como ela falar em público. E ela, como assim, falando com gesto, a pessoa pegou, amarrou ela para justamente, né, passou uma corda nela. O episódio é sensacional, para ela aprender a se conter, porque não se fala com as mãos, falei, tô dentro d'água, né? Eu jamais ia fazer parte da família real, graças a Deus, né? Britânica. Isso é verdade. O microfone tá desligado, hein? E aí, galera? Beleza? Sim, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Primeiro, eu quero pedir desculpa de ontem, que eu não consegui participar, tive que resolver os problemas, fiquei chateado, mas vi os filmes. Tá ruim?
Tá funcionando, Não não? tem desculpa. Que desculpa? Ah, pô, que isso, velho? Me dá desculpa aí, pô. Desculpa mesmo, eu quero pedir desculpa, porque eu até tentei, mas ontem eu me enrolei demais. Segundo, muito feliz de participar. É muito legal porque eu falo bastante coisa com eles que acaba se repetindo em diversos momentos, assim, na fala do William, da Elaine. Legal ver o Marcelo, sempre bom, porque é isso. Ele é a capacidade de perceber que, igual o 8K, que os mínimos detalhes fazem uma diferença danada. É isso mesmo, mas faz. O profissional. Um excelente profissional é esse cara que percebe, né, onde pode alcançar e com que pode alcançar. Agora, eu sempre brinco com eles, porque a gente tem aula no segundo ano, estavam até brincando aí sobre cores e tal, e é isso, parece que cor é uma coisa tão boba, tá ali, né? Não, os filmes estão dizendo bastante coisa em relação ao próprio enredo através das cores. E assim, já comentando, aproveitando já que eu comentei isso, achei bem legal uns trabalhos que usaram as cores para contar histórias. Assim, eu achei bem interessante. Um que eu lembro aqui rápido, da Maria Luísa, se eu não me engano, que era um quadro em preto e branco e tal. Isso. Não foi isso? Foi. Cara, isso. Achei sensacional, porque passou por você contar na fala, beleza, ok, né? Vamos tentar fazer um roteiro interessante que prenda e tal. Mas contar na fala, contar com as cores, contar com a interpretação, eu achei isso muito interessante. E é isso, assim, eu fico muito feliz porque, apesar de tudo, do ano em si, né? A produção ela aconteceu e ela se adaptou de uma forma bem interessante. Até por conta, vamos dizer, a questão do distanciamento, né, no caso. Eu vi tanto trabalho aí extrapolando o M, né, porque o M teve essa coisa e eu achei bem interessante, isso, conseguiu dizer bastante coisa. Eu vi trabalhos, assim, bem interessantes nesse sentido. E também fora, né, você vê, eu assisti alguns trabalhos, né, tipo na Globo, que foi bem interessante, aquela coisa da família que é da Globo, e trabalhou em casa e gravou e tal, mas também vi coisa de gente que elaborou um filme inteiro sem ter contato, assim, isso eu achei bizarro. Como? Adaptando através dessa criatividade, utilizando todas as ferramentas que a pessoa tem para conseguir trazer uma lógica para o filme. Eu vou trazer para já comentando, trazer o exemplo da Samara. Samara fez um trabalho em relação a mãe, né? Papel de mãe, não é isso? Isso aí. Achei ótimo. Por quê? Porque trabalhou com essa lógica e foi dialogando o tempo todo e estava acontecendo. Para mim, estava acontecendo. Uma coisa que eu sempre brinco, né? Que o cinema é uma mentira, né? Mas é uma mentira que, bem contada, ela se torna prazerosa, né? Quando você consegue trazer aquele sentimento, aquela ideia, é sensacional. E isso a gente teve que fazer esse ano, né? A gente teve que criar algumas mentiras por conta da impossibilidade da reunião, né? De estar todo mundo junto e tal. E eu achei isso sensacional, sensacional. Tá todo mundo de parabéns. É isso, acho que é isso. Primeiro, pelo menos inicialmente é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Depois qualquer coisa eu volto. Eu tô na casa da minha irmã, gente, é por isso que eu tô na correria mesmo. Tô aqui. Qualquer coisa é só falar. Olha a aglomeração, hein, Thiago? Não, é minha irmãzinha, meu neném, gente. Marcelo falou, eu falei, Cíntia, Fred, Thiago, Elaine, eu queria ouvir um pouquinho dos meninos. O que vocês viram, o que vocês curtiram, né? Abre um pouquinho o microfone quem puder e fala um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência também de gravar sozinho em casa e o trabalho de hoje, né? A produção de hoje que a gente assistiu aí no canal do YouTube. Gente, foi difícil. Nossa, um trabalho que só Jesus, porque eu nem ia fazer o trabalho, né? Porque muito, sim, eu tava só com o celular, né? E aí, só que na última hora, conversando com a Vivian, ela falou, não, vamos fazer sim, que não sei o quê. Aí fui gravar com o celular da minha mãe, uma dificuldade danada.
para editar também com o celular dela. E gravei várias vezes, né? Porque eu gravei a primeira vez à noite e aí não ficou bom. A luz estava péssima, a luz assim, né, dentro de casa e tal. Eu falei, não, vou gravar de novo amanhã. Aí acordei cedo, gravei logo de manhã, passei o dia todo editando e tal, que o celular da minha mãe também não estava me ajudando. Mas aí, por fim, deu tudo certo, graças a Deus. Já tinha editado, Letícia? Totalmente sozinha, não. Porque os outros projetos que teve individual, né, pra gente fazer, memorial, a Vivian tinha me ajudado. Os outros trabalhos em grupo também, normalmente, tinha sempre uma pessoa no meu grupo que editava. Então, assim, a edição sozinha foi a primeira vez que eu fiz sozinha. Legal, parabéns. Isso é uma coisa interessante que o William falou, que eu queria comentar também. No colégio presencial, que eu sou apaixonado, prefiro 1000 vezes, lógico, mas essa condição nos trouxe uma necessidade de fazer coisas que as pessoas não gostavam de fazer, que falavam de boca cheia, não, editar, saco nada. E é isso, a gente acabou resolvendo, e, cara, me surpreendi muito com vários trabalhos nessa questão mesmo, e é qualidade, né? Conseguiu, às vezes com uma deficiência ou outra, né? Mas buscaram a melhor possibilidade daquilo ali. E outra coisa que eu esqueci de falar antes, eu queria parabenizar todo mundo que fez, porque eu sei da situação, né? E assim, não posso acompanhar de todo mundo, mas a situação é complicada para todo mundo. E fazer trouxe para a gente uma alegria de poder ter o contato com o trabalho de vocês e assim, esse momento aqui que a gente está vivendo. Gostou do meu beijo no final? Então tá. Isso que você falou, Letícia, a gente estava surpreso mesmo, porque assim, tem alguns alunos que a gente já imagina, de repente esse aluno não vai fazer não e tal, né? A gente já começa a imaginar que um ou outro, mas chegou aos 45 do segundo tempo e eu cheguei para a Elaine e falei assim, a Letícia não fez. A Elaine, não fez, mas tarda, mas não falha, né, Letícia? Pelo menos, né? É isso aí, mas tem que ter coragem, Letícia. E na vida tem que ter muita coragem, tá? Você está terminando o 3º ano agora e, assim, você vai esbarrar aí com o mercado de trabalho, né? E vai ter que ter coragem, vai ter que ter força, vai ter que ter empenho, vai ter que se jogar mesmo de cabeça muitas vezes para conseguir algumas coisas, porque ainda mais hoje em dia que a coisa está complicadíssima, né? Em termos de mercado de trabalho aí. E, então é isso, né? Tem que ter muita força de vontade e querer mesmo. Isso para todo mundo, né? Eu queria até complementar isso que o William está falando, né? E o que o Thiago falou também, porque a gente ficava sempre nessa, vai ser só vídeos menores, vão ser mais vídeos de exercício. E, na verdade, o resultado final para a gente, vendo esses 100 e tantos vídeos que a gente acompanhou ontem e hoje, gente, tem obras-primas ali, tem muita coisa boa, tem muita reflexão, tem muito vídeo que tocou, que mexeu. Eu já escutei comentários assim de pessoas que viram, né, conhecidos que eu fui mandando link, e aí, assim, amigos meus falaram assim, mas se a produção dos seus alunos fizeram sozinhos? Falei, fizeram. Sozinhos. Ninguém foi para casa de ninguém ajudar ninguém. Eu falei, não. Obviamente, trocaram informações entre eles, a gente tinha aulas de orientação, mas saiu muita coisa bacana nisso tudo, né? Então, assim, mais uma vez, vou ressaltar novamente, ontem vocês já receberam elogios, né, do pessoal que estava aqui de outros lugares, que pôde participar da live ontem também. Volto a dizer, a qualidade dos projetos de vocês, mesmo em relação a alguns quesitos técnicos, a gente não está, esse ano, avaliando quesitos técnicos, a gente está muito mais preocupado com a criatividade, como vocês passaram a mensagem a partir dos recursos que cada um dispunha, e a qualidade não caiu em momento nenhum. Isso é muito legal, né? Eu acho que vocês chegaram lá no final, foi um ano difícil, foi um ano tumultuado, mas, assim, a gente conseguiu chegar no final ainda com um resultado super positivo. Então, acho que a gente só tem que dar aplausos para vocês. A gente só é muito grato o tempo inteiro, porque vocês também não deixaram a peteca cair e seguraram isso tudo com a gente até aqui. Meninos e meninas, querem jogar perguntas uns para os outros?
Eu estou vendo aqui no chat todo mundo comentando, um está comentando o trabalho do outro também, eu acho super legal. O Alexandre Sabadin estava me contando que o grupinho deles ficou assistindo simultaneamente, comentando entre eles, né? Foi pelo Zap, Alexandre? Fala, Alexandre. A gente fez aqui a comitiva, né, para ver os filmes, e a gente estava comentando aqui também. Legal. Então, muito legal. Tem pergunta no chat, quem fez? Eu vou dando uma olhada aqui, mas pode fazer, pode abrir o microfone e ir fazendo também. Só queria agradecer os professores, parabenizar todo mundo também, que os projetos foram maravilhosos, teve muita coisa legal. O da Malu, da Ellen, gostei muito. E é isso aí, ano que vem, meu terceirão, vamos ver, né? Beleza. E quero falar também, agradecer ao Alexandre, que o Alexandre é que produziu a vinheta que vocês assistiram na abertura e vários momentos. Que legal. O Alexandre Sabadin que fez a nossa vinheta, tá? Parabéns, Ficou excelente. Alexandre está sempre aí ajudando Obrigado. a gente. Parabéns, Sabadinho. Parabéns, Sabadinho. A gente Teu teve dia uma amanhã, vida teu dia amanhã. pelo Thiago. Então, a Cassinha, a norinha do William Moura. e o filho do William, o Thiago, ajudaram a gente a pensar numa estética, né? Umas imagens que a gente pudesse usar. Então, eles prepararam isso, e aí eu falei, só que eles não dominam fazer vinheta. Eu falei, não, fica tranquila. Tem pessoas, a gente tem um menino no nosso time que é excelente, ele sabe fazer vinheta, ele vai me ajudar nisso. E aí passei a bola para Alexandre arrasando. Para variar, já virou o designer oficial das mostras do M, né, Alexandre? E aí, assim, meu help, toda vez que eu pedi um socorro tecnológico, Alexandre me ajuda a fazer tal coisa, Alexandre vai e me ajuda. E aí a galera também, né, porque muitos alunos e alunas fazendo post para os stories do Instagram e mandando, marcando a amostra, e a gente vai replicando. Então, assim, é um trabalho coletivo. A gente coloca isso aí no ar porque tem muita gente ajudando, tem muita força boa envolvida nisso para a cultura e para a educação. Não, só agradecer mesmo, como já falaram, né? Agradecer por esse ano, por tudo que vocês fizeram pela gente, né? Que não desistiram. E apesar das dificuldades, tudo que a gente passou foi muito bom estar com vocês, manter esse contato aqui mesmo que online. E, enfim, morrer de saudade e vou estar lá sempre no M, enchendo o saco de todo mundo. Eu só queria mesmo parabenizar todo mundo. Sério, os trabalhos ficaram incríveis. E agradecer muito a todos vocês. Sempre, vocês são incríveis, maravilhosos. E mesmo me apoiarem, mesmo aí muito doido, com possibilidade de dar muito errado. Muito obrigada. E aí é isso, gente. Amo todos vocês. Parabéns, Maria Luísa. Foi muito filme bom. ficou muito bom, Malu. Vai andar na onda de todo mundo, você mesmo, agradecer pelos professores do técnico que nos ajudaram, que nos ensinaram que a gente também é autossuficiente em muitas áreas, porque às vezes ficava muito na nossa zona de conforto e falava, eu não sei editar, mas a Vivian sabe, vou deixar para a Vivian. Não sei fazer roteiro, mas a Letícia sabe, vou deixar para ler. Não sei atuar, mas outra pessoa sabe. A gente sempre viveu assim por 3 anos. E esse ano a gente não pôde fazer isso, então a gente teve que aprender a fazer quase tudo, né? A gente não é tudo, mas pelo menos arranha em tudo. E agradecer aos professores, sem ser do técnica, né? Os professores em geral, Fred, Diel, todos esses professores. Gente, Frederico me mandou 90 mensagens porque eu não entreguei trabalho, Diel também, por pegar nosso pé, porque, como a Diel falou, que crescer nesse período foi muito difícil. Ter vocês com a gente foi um grande suporte, porque às vezes a gente não entregava por falta de tempo, e aí a gente achava, vou deixar lá, mas vocês vinham e falavam, cadê o trabalho? E aí foi motivando a gente. Então era só agradecer. Marcelo, suas aulas de maquiagem são perfeitas. Eu fico babando. Nossa, até hoje eu lembro quando tu fez o desenho na minha mão, que eu acho incrível, e só agradecer mesmo. E parabenizar o William e a Elaine, né? Pô, os dois aí, Fundo Azul não é à toa. Parabéns por tudo que vocês fazem pelo curso. E também Fredinho e Cíntia. Os dois aí sempre críticos, participativos.
E além disso, todos os alunos aí que estão falando que estão com saudade, eu já estou com saudade desde o dia 16 de março, 17 de março, porque eu não estou vendo vocês. É cruel manter essa distância de vocês. De verdade mesmo, de verdade. Por todos os sentidos, inclusive pro próprio curso. Saudade de vocês. Outro beijo. Tiagão, Cíntia, Fred, brigadão pela participação hoje aqui com a gente, né? Marcelo, de coração, valeu mesmo, parabéns pelo vídeo, ficou ótimo, né? Eu sei que deu trabalho, mas ficou show de bola, tá? E agradeço demais, né, pela colaboração aí com o trabalho pra gente, né? Elaine, parceira, valeu, acho que estamos fechando bem, acho que, apesar de tudo, né, de todos os percalços, eu acho que a gente consegue fechar, não sei se com chave de ouro, mas com uma chave bacana, com uma chave bonita esse ano, né? Exatamente, exatamente. Eu é que agradeço a todo mundo, a tanto empenho de todos nós. Eu sempre acho que esse curso existe porque a gente aprendeu a trabalhar na coletividade, né? Então, assim, por mais que nem todo mundo tenha as mesmas disposições, a mesma garra, por vários motivos, mas tem um núcleo ali que é muito forte, né? Então, assim, tem um núcleo de apoio da gente que é muito forte, é um núcleo que acredita muito em muita coisa e que pode ver a dificuldade que for, que a gente joga para cima, mata no peito e joga para o gol, não é isso, Thiago? Falei certo? Não falei nada, eu não sei se é futebol, não. Jogou no gol, tá certo. Mata no peito, ajeita na coxa e dá aquele bicudo que vai lá pro gol e arrebenta. Então é isso, né? O negócio é fazer gol sem passar por cima de ninguém, é isso, é o que a gente faz. A gente faz nosso trabalho melhor. A gente dribla. Isso aí, somos isso aí. dribladores, a gente consegue driblar as dificuldades, cada uma que chega, a gente transforma em bolinha redonda e manda para a rede. Porque é isso, né? E dizer para os alunos que sem eles, nada disso teria acontecido, né? Exatamente, exatamente. Então, é bem para todos os alunos, né, que colaboraram com os trabalhos, que foi um trabalho se empenhar. duplo o tempo todo, né? Assim, a gente jogava a bola para eles devolviam para a gente, e eu acho que é esse trabalho incrível que a gente conseguiu realizar com todas as dificuldades esse ano. Eu acho que é isso, né? Eu acho que foram muitas as dificuldades, foram muitas pessoas que começaram bem, mas que ficaram no caminho por vários motivos, muitos que não conseguiam, inclusive, entrar nas aulas online, mas que fizeram trabalhos, né, que buscaram orientação com a gente pelo WhatsApp, por e-mail. Professora, a gente não está conseguindo assistir, mas eu queria fazer o trabalho. Então, assim, a gente teve também vídeos aqui, apresentados nesses 2 dias, de alunos que não eram frequentes, assíduos nas aulas, mas que, de alguma maneira, conseguiram superar as suas dificuldades, as suas limitações, orientações de outras maneiras, de WhatsApp, e-mail direto, e que chegaram lá, e que fizeram, né? Então, assim, para a gente, o que é mais importante é não desistimos. A gente não achou, não se acomodou, né? A gente conseguiu superar todo dia uma dificuldade nova, toda hora uma nomenclatura nova, toda hora uma normativa nova, né, Fred? Toda hora tinha uma coisa do Estado nova chegando, e a gente está aí resistindo. O cinema resiste, a educação resiste, a cultura resiste. A gente joga flores para esse pessoal. A gente joga arte para esse pessoal. Né? Ninguém vai fazer a gente desistir, não. A gente é tinhoso, então ninguém faz a gente desistir, não. Então, é isso. Gostaria de fazer o nosso encerramento aqui de mais uma edição da Mostra M Áudio e Vídeo. É a 13ª ou 14ª edição. A gente já perdeu as contas, porque a mostrinha ainda é maior, tem mais edições do que a mostra maior, né? E agradecer muito a todo mundo que pôde nos ajudar nos bastidores. Como eu falei antes, tem muita gente envolvida nos bastidores que nos ajudou a colocar tudo isso no ar, que não está aqui presencialmente, online, aqui com a gente, né, ao vivo, mas que nos ajudou muito aí por trás, dando força para esse projeto poder sair. Tá bom? Beijo grande para todos.